Olá e bem-vindos. A nossa mesa hoje está, olha, cheia de diários oficiais, notas técnicas, e a missão aqui é fazer um mergulho fundo nas alterações normativas e tributárias que surgiram no Brasil agora, em novembro de 2025. A gente vai decifrar o que realmente importa em três grandes frentes. Primeiro, uma mudança que afeta o prato de comida de milhões de trabalhadores. Depois, vamos ver a reforma tributária saindo do papel e entrando literalmente nos sistemas. E, por fim, algumas decisões cruciais que redesenham o mapa de obrigações das empresas. Exatamente, porque por trás daquela linguagem mais árida dos decretos, das instruções normativas, a verdade é que existem consequências muito práticas. A gente está falando de mudanças que podem alterar desde a estratégia de uma fintech até o custo do almoço num restaurante de bairro, sabe? Nossa análise hoje vai tentar conectar esses pontos que parecem distantes. Certo. Vamos começar por essa do prato de comida, então. Mais de 22 milhões de trabalhadores usam o benefício do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. E um novo decreto, o 12.712, de novembro de 2025, parece que, virou a mesa nesse mercado. O que tem de tão transformador nele? Olha, o que eu acho fascinante aqui não é nem uma única mudança, mas a combinação delas. É quase um ataque coordenado ao modelo de negócio que dominou esse setor por décadas. A lógica do governo foi, desmontar o sistema antigo em todas as frentes, quase que simultaneamente, para forçar a criação de um novo. Desmonte estratégico. Sua forte? Como é que isso funciona na prática? Primeiro, o decreto quebra a exclusividade. Ele determina que arranjos com mais de 500 mil de trabalhadores precisam ser abertos. Isso significa que o cartão de uma empresa de benefícios vai ter que ser aceito na maquininha de qualquer concorrente. Ah, então acaba aquela história. Exato. Acaba aquela história do restaurante ter que colecionar maquininhas na bancada e as empresas têm 180 dias para se adaptar. Isso por si só já muito o jogo todo para os restaurantes. Mas você falou em atacar em todas as frentes. O que mais tem aí? Depois de quebrar a exclusividade, o decreto foi direto na principal fonte de receita, as taxas. Foram criados tetos. A taxa de desconto, que é o total que o restaurante paga para a maquininha cada vez que alguém passa o cartão, ficou limitada a 3,6%. E a tarifa de intercâmbio, que é a fatia desse bolo que a maquininha repassa para o emissor do cartão, ficou limitada a 2%. Ok. Para quem não é do ramo, isso pode soar um pouco técnico. Dá para simplificar o que são essas taxas? Claro, pensa na taxa de desconto, a MDR, como o pedágio total que o restaurante paga para a maquininha cada vez que alguém passa o cartão. Certo. Parte desse pedágio que a empresa da maquininha tem que repassar para a empresa que emitiu o vale-refeição. Ao limitar as duas, o governo está basicamente dizendo: o pedágio total tem um teto e a divisão do bolo a partir de agora também tem regras. E o prazo para isso é bem curto, só 90 dias. Entendi. E eu imagino que o terceiro pilar desse desmonte seja aquela prática polêmica dos descontos para fechar contratos, o famoso rebate. Exatamente. Esse era o último golpe. O decreto proíbe explicitamente o deságio ou rebate, que era a principal ferramenta que as grandes empresas usavam para fechar contratos com os RHs das companhias. E mais, proíbe também a oferta de brindes que não tem nada a ver com a alimentação, tipo descontos em academias. Se a empresa não seguir a regra, a multa é pesada, começando em R$50 mil e pode chegar até no cancelamento do registro no PAT. Então, se a gente juntar as peças, o governo acaba com a exclusividade, limita as taxas e proíbe a principal ferramenta de vendas. Qual é o resultado esperado disso tudo? O resultado é um choque de competição. A verdadeira batalha agora não vai ser mais por quem oferece o maior desconto para o RH, mas sim por quem oferece a melhor tecnologia. Quem tiver o melhor aplicativo para o trabalhador, a plataforma de gestão mais eficiente para a empresa, vai vencer. Faz sentido. E isso pode abrir a porta para fintechs e empresas menores que antes estavam, completamente fora desse jogo. O que isso sinaliza para outros mercados regulados é que o governo parece disposto a intervir diretamente em modelos de negócio que considera muito concentrados. De um mercado em ebulição para o assunto que, tira o sono de todo mundo no mundo corporativo. A reforma tributária.
Ela parece ter dado um passo decisivo para fora do papel com a nota técnica 2025.002. O que ela significa? Ela significa que a reforma deixou de ser um conceito abstrato e virou algo tangível, sabe? Algo que já aparece na tela do computador. A nota técnica liberou o que se chama de ambiente de produção para nota fiscal eletrônica. Na prática, desde 10 de novembro, as empresas já podem, se quiserem, preencher os campos dos novos impostos, o IBS e a CBS, nas suas notas fiscais. Peraí, um pouco. Isso quer dizer que já estamos pagando os novos impostos? Porque isso seria uma surpresa para muita gente. Não, de forma alguma. E esse é o ponto mais importante. É um grande ensaio geral, um período de testes. O preenchamento é totalmente opcional até o final de 2025 e não tem nenhum efeito fiscal ou jurídico. Ninguém vai pagar um centavo de IBS ou CBS esse ano. Ufa! O objetivo é puramente técnico. Dá tempo para que as empresas ajustem seus sistemas de faturamento, seus ERPs, sem pressa. É uma fase para encontrar bugs, ajustar processos e treinar as equipes antes do jogo começar para valer. E é aqui que a coisa fica bem interessante. E não estamos falando só da nota fiscal de produtos. A preparação está acontecendo em outras frentes também, o que dá uma dimensão no tamanho do projeto. Exato. Isso mostra que a reforma chega em cada cantinho da economia. Ao mesmo tempo, foram liberados os ambientes de teste para a NFAG, que é a nota fiscal de água e saneamento, e para o BPETA, que é o bilhete de passagem do transporte aéreo. Nossa! Ou seja, não é só uma troca de impostos sobre mercadorias. A mudança vai atingir serviços essenciais, transporte, cada um com suas próprias complexidades. A criação desses novos documentos fiscais eletrônicos é a prova de que a gente está falando de uma reestruturação completa de como o fisco enxerga e controla as operações no país. Essa fase de testes que você mencionou é fundamental. Imagino que aplicar regras tão complexas de forma retroativa ou sem preparação seria um caos jurídico. Seria um desastre. E, aliás, falando em caos jurídico e em evitar problemas com o passado, o Supremo Tribunal Federal acabou de colocar um ponto final numa briga antiga sobre ICMS que ilustra exatamente esse risco. Você está falando do tema 1367, sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa? Exatamente. O STF já tinha decidido, lá atrás, que não faz sentido cobrar ICMS quando uma empresa simplesmente move um produto de sua filial num estado para outra filial em outro estado. Não é uma venda, né? É um deslocamento. A decisão era clara. Mas, peraí, se o STF já tinha decidido que a cobrança era inconstitucional, qual era a briga então? Por que precisou de uma nova decisão agora em 2025? Isso não cria uma bagunça para quem pagou imposto no passado? Ótima pergunta. A briga era sobre o passado. A decisão anterior não dizia o que fazer com os casos antigos. Os estados argumentavam, ok, não posso cobrar daqui para frente. Mas e quem não pagou nos últimos 5 anos? Vou cobrar agora com juros e multa. Ah, entendi. E as empresas diziam, como assim? Vocês vão me cobrar por algo que o próprio STF disse que é inconstitucional? Essa nova decisão, no recurso extraordinário 149.0708, resolveu essa pendência. Ela modulou os efeitos. E o que essa modulação definiu na prática? Definiu que os estados estão proibidos de cobrar o imposto sobre essas transferências ocorridas antes de 2024, mesmo que a empresa não tenha pago na época. Basicamente, o STF disse, página virada, o que passou, passou, ninguém pode ser cobrado retroativamente por isso. É uma vitória importante para a segurança jurídica, evitando que as empresas fossem surpreendidas com uma conta bilionária e inesperada. E essa busca por mais previsibilidade e por resolver problemas antes que eles virem uma bola de neve parece ser uma tendência. A Receita Federal também lançou uma ferramenta nova nessa linha, né? O demonstrativo consolidado do imposto de renda retido na fonte. Sim, e essa é uma das novidades mais esperadas pelos departamentos fiscais e de RH. Ela é o passo final para aposentar a velha e trabalhosa DIRF, a Declaração Anual do Imposto de Renda Retido.
Esse novo demonstrativo, que já está disponível no portal ICAC, ele simplesmente junta e organiza as informações que as empresas já enviam todo mês pelo E-Social e pela EFD-Reinf. No papel soa muito bem, mas na prática não é só trocar uma obrigação anual gigante por 12 obrigações mensais menores e mais complexas. Para uma empresa pequena, o trabalho no dia a dia não acaba aumentando. É uma preocupação válida, mas a grande mudança de paradigma está num detalhe: o painel de críticas. A grande vantagem não é só a consolidação, é a possibilidade de corrigir erros em tempo real. Eu lembro de um cliente que, em março, preparando a DIRF, descobriu um erro de retenção na folha de um funcionário demitido em abril do ano anterior, 11 meses atrás. Nossa, que caos! Foi uma correria absurda para retificar tudo. Com esse painel, o sistema aponta a inconsistência no mês seguinte. A correção é feita com um clique em 5 minutos. A diferença na prática é brutal. A partir de 2026, a DIRF anual para esses dados simplesmente deixa de existir. E além dessa grande mudança na DIRF, a Receita publicou outras normas relevantes também, certo? Sim, duas que valem um destaque rápido. A Instrução Normativa 2289 deu uma limpada nas regras de retenção do INSS, dispensando a retenção em mais situações, como em contratos de transporte de cargas. Mas ela também deu um recado duro. Empresas do Simples Nacional que estiverem cedendo mão de obra de forma irregular serão excluídas do regime. Já a Instrução Normativa 2288 foi uma boa notícia para o agronegócio e para empresas com ações judiciais, porque facilitou e ampliou as formas de pedir ressarcimento e compensar créditos de PIS/COFINS. São ajustes técnicos, mas que afetam o caixa das empresas. Certo. Para fechar, vamos olhar para o horizonte. Temos uma tendência global chegando com força na contabilidade brasileira e uma mudança bem local, mas de enorme impacto em São Paulo. Começando pela global. O Conselho Federal de Contabilidade abriu uma audiência pública sobre uma tal de norma TAS 5000. O nome é técnico, né? Mas o que ela representa é uma revolução. Ok. Uma norma de auditoria para sustentabilidade. Para quem não é contador, isso pode soar incrivelmente burocrático e, sejamos honestos, um pouco chato. Me convença. Por que isso é uma revolução e não só mais um formulário para preencher? Porque ela tira a sustentabilidade do campo do marketing e a coloca no mesmo patamar de seriedade de um balanço financeiro. Hoje, uma empresa pode publicar um relatório lindo dizendo que reduziu as emissões de carbono em 30%. Quem garante que esse número é real? Boa pergunta. A norma TS 5000 cria as regras para que um auditor independente vá até a empresa, verifique os dados, os processos e ateste, sim, essa informação é confiável. A gente está falando de dar o mesmo nível de rigor das informações financeiras às informações ESG, ambientais, sociais e de governança. É o fim do greenwashing por falta de padrão. Para investidores e consumidores, isso muda tudo. Entendido. A credibilidade da informação passa a ser auditável. E saindo do global para o local. Na maior cidade do país, São Paulo, uma nova lei, a 18.330, vai mudar o IPTU em 2026. O que ela traz de principal? Ela mexe em 3 pontos cruciais. Primeiro, atualiza a planta genérica de valores, que é a base de cálculo do imposto. Só isso já vai reajustar o valor venal de milhares de imóveis. Segundo, e mais importante para a população, ela cria novas regras de isenção. Imóveis residenciais com valor venal de até R$ 150 mil ficarão totalmente isentos. E há faixas de isenção parcial e descontos para imóveis de até 390 mil. É uma tentativa clara de aliviar a carga tributária sobre os imóveis de menor valor. Então, para os imóveis mais baratos, o imposto pode diminuir ou até zerar. Mas e para as políticas de incentivo, como a do centro da cidade? Aquele incentivo do programa Requalifica Centro, que dava isenção total de IPTU para quem reformasse prédios na região, vai mudar. O benefício não vai ser mais total e permanente. Ele vai passar a ter uma redução gradual ao longo de 5 anos. É uma forma de continuar incentivando a revitalização, mas ao mesmo tempo limitando o impacto na arrecadação da cidade a longo prazo. Ufa, foi uma verdadeira maratona normativa. Recapitulando os grandes insights. Vimos uma reestruturação completa no mercado de vale-refeição, forçando a competição pela tecnologia.
Vimos a reforma tributária se tornando uma realidade palpável nos sistemas num grande ensaio geral. Analisamos como decisões do Judiciário e novas ferramentas da Receita buscam trazer mais previsibilidade, mais segurança jurídica. E, por fim, vimos como a sustentabilidade está deixando de ser discurso para virar número auditável. Se a gente conectar todos esses pontos, a imagem que emerge é a de um sistema em profunda transformação. Há um esforço enorme de digitalização, de integração de dados e de ajuste de regras em todos os níveis, federal, estadual, municipal. É um momento de grande ajuste para as empresas e, no final das contas, para todos nós. E isso me leva à nossa reflexão final. Os documentos que a gente analisou hoje mostram o governo e as instituições correndo para modernizar as regras, desde o Vale-Refeição até os grandes impostos. Mas isso levanta uma questão. Enquanto o sistema se digitaliza e se integra cada vez mais com e-social, EFD-RENF, notas fiscais eletrônicas, a complexidade das regras em si parece não diminuir na mesma velocidade. A questão que fica para o futuro é: será que a tecnologia por si só vai conseguir simplificar a vida do contribuinte, ou ela está apenas criando uma forma mais eficiente de administrar um sistema que continua em sua essência fundamentalmente complexo?